Olá, é um prazer para mim poder participar com você aqui neste momento de café e fé. Este programa que tem como objetivo, como finalidade, a proclamação das levezas do Evangelho de Jesus Cristo, do que o Senhor Jesus fez e faz em nosso favor, das riquezas insondáveis do Evangelho. De vez em quando eu recebo alguns comentários de como essa palavra tem ajudado as pessoas, de que caiu um peso sobre os seus ombros, quando eles começam a conhecer que o fardo de Jesus é leve e suave. Nós não vamos viver sem problemas neste mundo como cristãos. Pelo contrário, teremos muitas tribulações. Porque Jesus não mente e ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações. Mas não temos peso. Não temos sobrecarga. E aqui que a gente tem batido e tem procurado anunciar isto, esse é o nosso objetivo. E aí na sua tela vão aparecer os links das nossas redes sociais para que você possa conhecer mais o material. E também você pode participar como intercessor, como pessoa que vai orar por esse programa e orar pelo mundo, pelas crises que estamos vivendo, pelos problemas, pela igreja. Nesse tempo, a igreja está passando por um momento muito forte de perseguições, que eu acho que vai ser importante, porque vai tirar o joio, vai tirar o falso e vai firmar o trigo, vai firmar aqueles que têm uma experiência verdadeira. A apostasia é fruto dessa igreja falsa, que vai tirar essa turma que foge, mas vai firmar aqueles que perseveram. E você pode também contribuir para a sustentabilidade do programa. Ele tem custos e você pode ser um dos agentes de Deus para isso. E também compartilhar para que outros conheçam o Evangelho. Nós vamos para um pequeno intervalo e um devocional e já nós voltamos. Não temerei. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta pelo receio de alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto física quanto psicologicamente. O pavor é a ênfase do medo. O medo, até certo grau, ele é natural, pois livra-nos de fazermos algo perigoso. Já a ansiedade é uma das respostas de quem teme, antecipadamente, o encontro com uma situação ou objeto que possa lhe causar mal. Sendo assim, é possível traçar uma escala de graus de medo, no qual o mínimo é uma leve ansiedade e o máximo o pavor. Temos vários tipos de medo. Medo do escuro, de elevador, de avião, terrorismo, de guerra, de passar fome, de ficar sozinho, de ser roubado, de ser violentado, de terremoto, dos filhos se perderem, da internet em relação aos filhos, da morte, do desemprego, da doença, medo de falhar, medo de pessoas, de envelhecer, de um diagnóstico médico do sofrimento. Esse tipo de sentimento como medo, dúvida ou até mágoa pode desencadear sintomas físicos por todo o corpo e afetar a saúde. É a chamada somatização. Pessoas e situações podem nos causar mal, mas a religião pode aterrorizar o ser humano, infundindo um medo do castigo de Deus. Parece bobeira, mas já ouvi pais dizendo para os filhos, não faça isso, senão Deus vai te castigar. O medo faz que as pessoas se submetam e obedeçam por causa das possíveis consequências da desobediência. No entanto, o amor de Deus por nós não é algo usado por Ele para nos manipular. Ao contrário, liberta-nos do medo.
O profeta Oséias escreveu: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11:4. Os laços do amor de Deus são usados para atrair os que estão amedrontados pelo engano do pecado. O profeta Jeremias escreveu: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Quando eu era criança, minha mãe segurava minha mão quando eu tinha medo. Isso me dava segurança. Quando eu estava com meu pai no meio do mato, caminhando para uma pescaria, por exemplo, eu me sentia seguro, pois ele estava comigo para me proteger. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. O amor de Deus me dá segurança, pois sei que mesmo que a morte venha, tenho a vida eterna em Cristo. Mesmo que eu falhe, Deus continuará me amando. Mesmo que não seja amado pelos outros, tenho a segurança no amor eterno de Deus por mim. Por isso, posso dizer como o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós queremos falar sobre o medo da morte. É um assunto que veio recentemente no meu gabinete com a pessoa e eu queria trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, nós vamos orar. Nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que aclare as nossas mentes e os nossos corações sobre a suficiência de Jesus Cristo, para que nenhum pavor, nenhuma fobia possa nos dominar e que nós tenhamos uma vida singela e simples, mas uma vida de confiança na suficiência do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós te pedimos para que tu toques em cada pessoa. E aqueles que estão padecendo de algum tipo de fobia, que eles sejam cuidados de tal modo, pelo poder da ressurreição, que as suas vidas tenham uma dimensão totalmente diferente desta que eles estão vivendo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente sabe que o medo foi o primeiro sentimento pós-pecado. A Bíblia nos fala que os nossos pais, Adão e Eva, ao cometerem o pecado, eles tiveram os seus olhos abertos e eles se perceberam nus e eles coseram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Esses abriram os seus olhos, não são os olhos físicos, não são os olhos do ponto de vista da visão tridimensional. Foi os olhos da percepção de si próprios. E quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença de Deus e
ficaram no meio das moitas, entre as árvores do jardim. Esse é o mecanismo humano, se esconder de Deus. Isto é universal. O homem não busca Deus, o homem não procura Deus, o homem procura se esconder nos negócios, na religião, nos esportes, quase todo tipo de coisa que a gente se esconde. Então Deus faz uma pergunta, ele pergunta a Adão, onde é que você está? Essa pergunta, evidentemente, não é para Deus, porque ele é onisciente. Essa pergunta é para o próprio homem. Onde você se meteu? O que aconteceu com você? E ele responde, eu vi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós vemos o primeiro sentimento. Tive medo porque eu estava nu. Nu eles estavam desde sempre. Mas a percepção da nudez não agradou eles, porque apareceu um sentimento chamado vergonha, que normalmente produz uma culpa que vai gerar este medo. Então, a culpa é um sentimento característico do pecado, e o pecado é o fomento, ou fomentador do medo. O medo começou a tomar conta. Há um pensador chamado John Flavel, que ele diz, ninguém seja escravo do medo a não ser os servos do pecado. É o pecado que fomenta o medo. E ele vai nos trazer aquela ideia de inadequação e de pressão. Parece que tem alguma coisa nos perseguindo, alguma coisa que está acontecendo que está fora do nosso controle. Por quê? Porque o veneno da serpente foi esse aqui. Como Deus vocês vão ser. Vocês serão onipotentes, vocês serão totalmente suficientes, autônomos. Mas na realidade não é isso que acontece. Essa autonomia, essa onipotência, ela é ideal. Ela está no nosso imaginário, mas ela não é real, porque você tem uma finitude. Qual é a finitude? É a lápide, é a morte. A morte está lá na frente. Então, esse medo foi inoculado em nós. E o que está atrás da lápide? O que está atrás da morte? Há uma escuridão. Ninguém sabe. Ninguém viu, ninguém vê, não dá para tocar. Eu queria chamar a atenção sobre uma questão. O temor e o medo, eles são, até certo ponto, sinônimos, mas não são a mesma coisa. O medo fala de uma fobia. O medo fala de uma escravatura. O temor fala de um respeito reverente, de algo que nos causa admiração e adoração. O medo, ele traz tormento, ele pressiona. Eu tenho medo, e isso gera uma falta de... É a palavra adequação mesmo, eu fico sem saber o que fazer. Eu tenho temor do Senhor, mas eu não tenho medo dele. Eu tenho temor do Senhor porque a Bíblia vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Esse versículo do Salmo 111:10, ele vai chamar a atenção da gente para a questão da vida sábia. Sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para viver. Então, quando ele diz que o temor do Senhor, não o medo do Senhor, mas o temor do Senhor, ele vai produzir em nós um sentimento de reverência. Ele usa aqui algumas palavras, ele diz assim, ele revela prudência e traz o louvor.
porque você está diante de alguém que transcende toda a dimensão física. Isto é o temor. Agora, eu não posso ter medo de Deus. Por quê? A Bíblia vai nos dizer em João, na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele vai dizer mais na frente, um pouquinho, no verso 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, mas logo aquele que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Então, eu tenho temor de Deus, mas eu não tenho medo de Deus. Temor no sentido de respeito, de consideração, de adoração, de admiração. Ele transcende, mas eu não tenho medo dele. Por quê? Porque ele foi que me alcançou e ele veio me buscar. Os grilhões do amor são mais fortes do que os grilhões do medo. Eu posso ter garantia. Nós não temos medo dos homens porque tememos ao Senhor. Por que você não tem medo dos homens? Os homens são maus. Por que você não tem medo deles? Porque eu temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor não tem medo de homem. Quem teme ao Senhor não tem medo da morte. Mas a morte é um pavor para uma multidão de gente. E eu vou tratar disso aqui agora um pouco mais, sobre a questão da paura da morte. Porque tem muita gente que não sabe o que fazer com esse sentimento. Mas Jesus Cristo veio para acabar com ele e nós podemos viver uma vida isenta desta fobia da morte. É já que a gente volta. Então, olha o que o escritor aos Hebreus vai nos dizer. No capítulo 2 da sua carta, no versículo 14, ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele aqui é Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus entrou no diâmetro da encarnação do homem para poder se tornar semelhante aos homens e nesta sua semelhança, isento o pecado, porque ele não tinha o pecado, e o pecado é que carrega a morte, o pecado é que gera a morte, ele pudesse morrer a morte dos pecadores para tirar do pecador o poder do pecado e da morte. E ele diz que livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Existe um pavor, vamos dizer assim, interno, de que a morte é o fim, vai acabar. E a gente se agarra com todas as veras a uma necessidade de preservação da vida. E o escritor está falando aqui que quem está por trás disso é o diabo. Ele diz claramente assim, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse
todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Existe um autor do pecado que gerou a morte, e a morte gerou um medo que domina as pessoas. Mas em Cristo Jesus, quando ele morreu, ele recebeu sobre si os nossos pecados e morreu por causa dos nossos pecados. Ele não morreu simplesmente por nós, mas ele morreu conosco, ele morreu com os nossos pecados. Foram os nossos pecados que o levaram à morte, para que nós fôssemos libertos do pecado e libertos do medo da morte. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, onde está a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que você é agora? Você não tem mais poder, morte. Você não pode mais exercer a força sobre nós. Olha essa expressão dele. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele levanta uma bandeira branca dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem medo da morte? Eu não posso ter medo de um inimigo vencido, um inimigo destruído. O pecado gerou a morte e a morte traz consigo o pavor do desconhecido, mas Jesus Cristo venceu a morte. Somente o temor de Deus pode me livrar do medo da morte. Eu olho para a palavra de Deus e fico firme. Eu gosto muito de um poema que eu quero ler aqui para vocês, um poema do Joia Júnior. É um poema muito interessante, em que ele chama a morte de doce. Ele diz assim: vem, doce morte, eu sei que não és o mistério do sem fim, o pavor do escuro cemitério, não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia do cutelo fatal e da mão muito fria, cujo afago cruel, implacável, glacial, causa toda a aflição do momento final. Pintam-te assim, voraz, a bailar pela estepe da existência, andrajosa e vestida de crepe, megera desumana, afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. É como és diferente. És um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso. Vens brilhando, vens clara e majestosa, toda adornada de luz, com a manhã da boda. És o encontro, o momento eterno e majestoso, em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado, em que os filhos da luz podem ver, afinal, o rosto de Jesus. O dia em que Jesus conduz os filhos seus para a vida eternal na cidade de Deus, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde existe somente a glória do Senhor. És um caminho bom, o melhor dos caminhos, macio, suave, azul, sem pedras ou espinhos. Leva-me pela mão, ó delicada irmã,
ao jardim multicolor da Nova Canaã. Irei como um menino, alegre, num transporte. Minha alma te deseja e diz: vem, doce morte. É ela que vai abrir os portais para eu entrar na presença de Deus. Não posso ter medo de alguém que foi vencido e que me dá hoje a oportunidade de entrar na casa celestial. Eu temo a Deus, contudo, não temo a morte, não tenho medo da morte. A morte já vencida por Jesus Cristo. Eu tenho entre o Calvário e agora um túmulo vazio. E esse túmulo vazio me fala de um ressurreto, que nunca jamais provará a morte. Aqueles, portanto, que já experimentaram a sua morte e ressurreição com Jesus Cristo, não têm medo de morte. Você já experimentou o seu novo nascimento em Cristo Jesus? Pela sua fé na palavra de Deus, você crê que você morreu e ressuscitou com Cristo? Se isto é verdade, você não é mais escravo da morte. Você não tem mais esta paura que tantas pessoas têm. Quando pensam na morte, pensam em algo terrível. Eu fico bem tranquilo de saber que Jesus Cristo participou da carne e do sangue para poder, pela sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte. Há um livro muito interessante que tem como título A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte picou Cristo, lá no Calvário, Jesus destronou a morte na ressurreição. Você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Que Deus lhe dê a graça de experimentar esta realidade. Não simplesmente por participar de uma igreja, de uma religião, mas por ser uma nova criação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui o meu abraço de sempre, de coração para coração, e a esperança de que você, em Cristo, não fique mais escravo da ditadura da morte, mas seja um membro da família da madrugada, da família da ressurreição. Grande abraço e até a próxima, de coração para coração.